Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no Mestres da História, em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E nós estamos juntos no nosso projeto pedagógico campeão, qualificando a sua preparação, turbinando seus estudos. E hoje com mais uma aula muito bem fundamentada, mais uma aula de excelência. Hoje falaremos sobre as civilizações da América. Trataremos nesta aula sobre os Incas, os Maias e os Aztecas. Conheceremos o grande Império Inca. Falaremos também sobre as contribuições culturais magníficas dos maias e ainda abordaremos o poderoso Império Azteca. Pois é, pessoal, uma aula muito importante para a gente entender como é que era a América, o continente americano, antes da chegada dos europeus. Então a gente vai estudar de maneira muito interessante as civilizações da América. Você é meu convidado. Pois bem, pessoal, o continente que hoje nós chamamos de América já era habitado há milhares de anos por inúmeros povos, como você pode ver neste mapa temático com os principais grupos étnicos do continente. Todo o continente americano já era habitado por essas sociedades, por esses grupos humanos. Convencionou-se chamar de sociedades ameríndias, que eram povos heterogêneos. Por que povos heterogêneos? Porque eram povos muito distintos, que apresentavam etnias diferentes, costumes, religiões, idiomas diferentes, por isso que a gente convencionou chamar de povos heterogêneos. A gente chama de povos heterogêneos essas sociedades ameríndias. Alguns desses povos eram comunidades simples, mas outros já eram sociedades profundamente complexas, extremamente organizadas e apresentando um elevado grau de desenvolvimento social. Vários conhecimentos de engenharia, de arquitetura, de astronomia. Então a gente tem que perceber isso. Se haviam algumas sociedades, alguns grupos humanos que apresentavam comunidades bem simples, que praticavam caça, pesca, alguns eram nômades ou seminômades, mas também a gente precisa destacar que haviam grupos humanos com um elevado grau de desenvolvimento, sociedades bastante complexas aqui no continente americano. Os historiadores adotam a seguinte classificação para essas sociedades ameríndias, de acordo com o critério geográfico. Observe com atenção o mapa do continente americano. Então, de acordo com a localização geográfica, nós temos então a América Andina. Perceba aqui, América Andina, onde se desenvolveram os Incas. Aqui estão as civilizações andinas. Destaque principal para os Incas, que edificaram um império bastante extenso. E tínhamos também as civilizações da Mesoamérica, com destaque para os maias e para os astecas. Evidentemente, não eram as únicas civilizações que surgiram, que foram edificadas no continente americano. Tivemos diversas civilizações. Entretanto, as mais conhecidas, as mais estudadas são essas. Civilizações andinas, os Incas. Civilizações da Mesoamérica, os maias e os astecas. Os registros dos povos ameríndios foram feitos através de estudos historiográficos, escritos de cronistas e missionários europeus que estiveram aqui na América a partir do processo de colonização, ou seja, a partir do século XVI. Então, muitos cronistas,
muitos missionários que vinham fazer a catequização dos povos indígenas fizeram os registros desses povos ameríndios, mas precisamos destacar que esses registros estavam com o olhar caracterizado pelo etnocentrismo europeu. Então, na maior parte desses registros, tínhamos uma visão depreciativa dessas sociedades ameríndias. Mas existem outras formas de se estudar, de se entender o passado dessas civilizações, que é justamente através dos estudos arqueológicos, as pesquisas que são feitas nas ruínas de cidades importantes edificadas por essas civilizações, como, por exemplo, Machu Picchu, no atual Peru, uma cidade turística, mas também uma cidade onde temos intensas pesquisas arqueológicas em utensílios, instrumentos diversos e nas ruínas dessas construções. As cidades edificadas pelos incas, pelos astecas e pelos maias apresentavam áreas diferenciadas. Tinha uma área administrativa, onde estava a sede do poder político, havia uma área cerimonial, onde aconteciam os ritos religiosos, havia a área das moradias dos habitantes e havia também uma área destinada ao cultivo e outra ainda aos rituais funerais. Exemplo, olha só, cidade histórica de Machu Picchu, que vemos aqui nesta imagem. Machu Picchu, importante cidade construída pelos incas. No atual Peru, por falar nos incas, vamos começar então falando sobre as principais características dessa importante civilização. Comecemos pela localização geográfica, pessoal. Olha só, costa oeste da América do Sul. Observe com atenção neste mapa. Neste mapa temos o território onde se desenvolveu a civilização Inca, o importante Império Inca, ao longo da Cordilheira dos Andes. Você se recorda muito bem que nós falamos que os Incas são uma civilização andina. Por quê? Porque eles se desenvolveram ao longo da Cordilheira dos Andes, que fica na costa oeste da América do Sul, correspondendo aos atuais Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile e parte da Argentina. A capital do Império Inca era a cidade de Cusco, considerada ali o umbigo do mundo, o centro do mundo, dentro da mitologia Inca. Então aí está, pessoal, no mapa. Nós vemos aqui na costa oeste da América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, região banhada pelo Oceano Pacífico, onde nós tivemos a constituição do poderoso Império Inca. E era governada pelo Inca. O Inca era um imperador que governava, tinha um poder administrativo, um poder teocrático nessa civilização. Olha ali, ó. Governo teocrático, pessoal. Por que um governo teocrático? Porque, olha só, vamos lá. Governo teocrático é porque o Inca era considerado filho do sol. Quem que é o Inca? Aqui, o imperador, pessoal. Esse é o Inca, ok? O imperador era considerado uma espécie de divindade, filho do Deus Sol. Por isso que nós chamamos a civilização Inca de uma civilização teocrática, um governo teocrático, onde nós temos uma simbiose entre política e religião. Você percebeu aqui, o imperador era considerado filho do Deus Sol. Então, uma espécie de divindade que centralizou a política. O Império Inca foi centralizado politicamente nos cerca de 3 séculos de seu apogeu, entre o século XII e o século XVI. A estrutura social era profundamente hierarquizada, ou seja, havia camadas sociais estratificadas: a realeza, a nobreza e o povo em geral. Observe com atenção esta ilustração
mostrando uma cidade edificada pelos incas. Perceba que havia construções sofisticadas, pirâmides escalonadas que também eram construídas por esta civilização. Além disso, os incas também desenvolveram uma agricultura bastante evoluída, bem sofisticada, com sistema de irrigação, por exemplo. Era o sistema de terraços agrícolas. O que eram os terraços agrícolas, tio Ed? Explica melhor essa característica aí da agricultura inca. Gente, olha só. Os terraços agrícolas eram cultivos realizados pelos incas nas encostas das montanhas, como você pode ver nesta imagem. Então perceba, os incas se estabeleceram ao longo da Cordilheira dos Andes, então uma região de relevo montanhoso. Portanto, as terras férteis não eram tão grandes assim. Por isso que os incas precisaram também utilizar as terras que margeavam as cordilheiras, as montanhas da região. Então, é assim que eles desenvolveram o sistema de terraços agrícolas, com um evoluído sistema de irrigação. A base da alimentação dos incas era o consumo de milho e batata, mas a gente vai ver que não eram os únicos vegetais que eles cultivavam. Na pecuária, os incas criavam lhamas, alpacas e vicunhas. A agricultura deles era bastante organizada, diga-se de passagem, e estava espalhada por todo o império. Eles chegaram a cultivar cerca de 700 espécies vegetais. Olha só como os incas eram bastante evoluídos do ponto de vista da agricultura. Eles cultivavam batata e milho, que eram a base da alimentação, como dissemos anteriormente. Entretanto, cultivavam muitos outros produtos que eram também bastante consumidos, tais como feijão, abóbora, algodão. Na economia inca, predominava o trabalho comunitário. Toda a sociedade trabalhava no cultivo agrícola. É claro que a gente está se referindo aos camponeses, tá? Não estou me referindo à realeza nem à nobreza. As camadas menos favorecidas, as comunidades agrícolas, trabalhavam e pagavam seus impostos, evidentemente. Os tributos. O comércio lá no Império Inca era a base de troca, portanto, não havia uma moeda circulante, evidentemente. O comércio era feito através de escambo. E havia a produção, meus amigos, de diversos artefatos. Os incas desenvolveram-se bastante nas artes da ourivesaria e da tecelagem. Até hoje, se você visita uma cidade peruana, se você vai lá em Machu Picchu, por exemplo, ou se você vai na Bolívia, você vai perceber que ainda hoje aquela comunidade originária utiliza uma tecelagem própria, um vestimento apropriado ali, uma herança cultural dos incas, até uma forma de preservar essa herança cultural. Os incas se desenvolveram bastante nesses dois ramos aí, na ourivesaria e também na tecelagem. O declínio da civilização inca ocorreu devido a conflitos internos. É bem no começo do processo de colonização, da chegada dos europeus à América, da chegada dos espanhóis nessa região. Mas o que favoreceu o domínio e a conquista do território inca foram conflitos internos, a disputa pela sucessão do império entre os irmãos Huáscar e Atahualpa, que facilitou a conquista e a dominação espanhola da região. Portanto, esses conflitos internos no interior do Império Inca, esses conflitos endógenos, esses conflitos internos, acabaram contribuindo para o enfraquecimento do Império Inca. Essa disputa pelo trono, pela sucessão do trono, vai culminar com a conquista espanhola da região
liderada pelo adelantado Francisco Pizarro, que vai conquistar esse território em 1532. No aspecto religioso, os incas eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses, diversas divindades que representavam os elementos da natureza, que estavam presentes em todas as áreas da vida. E havia também diversas festividades dos incas. Pois bem, agora falaremos sobre a civilização maia. Já falamos sobre a civilização andina dos incas, agora vamos tratar de uma das civilizações da chamada Mesoamérica. Estamos falando aqui da civilização maia, que desenvolveu-se entre os anos 250 e 1000 aproximadamente. Bom, comecemos então pela localização geográfica. Onde é que os maias estavam estabelecidos? Pois bem, eles edificaram suas cidades na península do Yucatán, no extremo sudoeste do México, numa área geográfica bastante variada, onde predominavam florestas tropicais. Observe agora com atenção o mapa apresentando a localização geográfica dos maias. Aqui está Península do Yucatán, extremo sudoeste do México, onde foram edificadas uma série de cidades. Interessante que não havia integração política, unidade política, eram espécies de cidades-estado aqui dos nossos amigos maias. Tikal, Palenque, Copán, Uxmal, Chichén Itzá eram algumas das cidades-estado edificadas pelos maias por volta de 400 anos da Era Comum. Então, olha só, gente, os maias estabeleceram um interessante intercâmbio cultural com outros povos ali vizinhos. A exemplo dos olmecas, no norte do Golfo do México. Esse intercâmbio contribuiu para o desenvolvimento cultural dos maias e também contribuiu para a expansão das cidades e comunicação, além de garantir um aumento populacional. Portanto, perceba, o intercâmbio cultural e comercial dos maias com outros povos ali da região do Golfo do México, a exemplo dos olmecas, foi muito importante, porque desenvolveu a cultura, aumentou a comunicação, fez surgir várias cidades e também houve um adensamento populacional na região. Destaques da civilização maia: sua estrutura urbana, como nós falamos, eles edificaram uma série de cidades, como a gente viu no mapa. Outro destaque importante, olha só, os maias desenvolveram um interessante sistema de escrita. Olha só, uma contribuição cultural importantíssima. Além disso, grande desenvolvimento artístico, arquitetônico, como se pode ver na imagem, a construção de pirâmides escalonadas, além de avançados conhecimentos de astronomia, desenvolvendo inclusive vários calendários. Na agricultura, os maias tinham a sua principal atividade econômica. A base da economia maia era a agricultura. A própria sobrevivência dessa civilização se dava aproveitando o potencial agrícola. Eles desenvolveram cultivo agrícola de policultura, as chamadas milpas. O que eram as milpas? Eram as áreas de cultivo policultura desenvolvidas pela civilização maia, cultivando os principais produtos. Eram milho, algodão, batata, cacau e também
mandioca. Outras atividades econômicas importantes. Podemos mencionar o comércio de bens e serviços, que era uma atividade fundamental para esta civilização. Esse comércio se dava também através de relações de escambo, através de troca de mercadorias. Olha as mercadorias principais aqui que os maias utilizavam: cacau, objetos de cerâmica, produtos têxteis, chocolate. Olha o chocolate, os maias aí, os astecas, eles inventaram o chocolate. Chocolate e prata também era comercializada pelos nossos amiguinhos maias. Olha só, uma outra contribuição cultural importantíssima. Os maias desenvolveram uma complexa malha urbana. Desenvolvimentos arquitetônicos, construção de pirâmides escalonadas, edifícios construídos em plataformas, templos decorados com altares e também atrações turísticas na atualidade. Então veja, olha só, os maias desenvolveram uma complexa estrutura urbana, edificaram várias cidades, como a gente viu. Eles construíam pirâmides escalonadas, construíam edifícios sofisticados para a época, templos decorados com altares, e as ruínas dessas antigas cidades maia hoje são atrações turísticas muito visitadas no México. Perceba então essa importância histórica fantástica dos maias. Olha as cidades maias, como a gente falou: Chichén Itzá, Tikal, Copán, Palenque, Uxmal, entre outras cidades. São importantes centros urbanos dos maias que, a propósito, apresentavam uma eficiente rede de estradas. Lembra que a gente falou que o comércio de bens e serviços dos maias era muito desenvolvido? Um dos fatores que contribuía para este desenvolvimento era o eficiente sistema de estradas. Observe aqui nesta imagem retratando uma cidade maia. Você percebe que havia edificações bem interessantes, bem sofisticadas para a época, os edifícios, as pirâmides escalonadas, a própria rede de estradas que ligava as várias áreas que possuíam essas cidades. Tinham área administrativa, tinham a área que servia de moradia, tinha as áreas que tinham funções religiosas, outras onde aconteciam os cultivos agrícolas e outras onde aconteciam os rituais funerários. Na cultura, os maias desenvolveram uma complexa malha urbana, construíam as pirâmides escalonadas, desenvolveram um interessantíssimo sistema de escritas e os conhecimentos astronômicos importantíssimos, os grandes estudos, os grandes avanços na astronomia que os maias já tinham. Agora falaremos sobre a civilização asteca, pessoal, com destaque para esse período que representa o apogeu desta civilização, entre 1250 e 1520. Esse é o período aí do ápice, do apogeu da civilização asteca, que se desenvolveu ao longo do Planalto Central das Terras Altas, atual México, e edificaram a sua capital na cidade de, olha o nome muito interessante, Tenochtitlan. Era o nome da capital do Império Azteca. Foi edificada, a propósito, às margens do lago Texcoco. Por quê? Porque apresentava boa provisão de água, flora e fauna. Os astecas edificaram essa cidade, Tenochtitlan, logo às margens do Lago Texcoco, por causa das boas condições de sobrevivência no local.
com abundância de água, fauna e muita flora. Inclusive, dentro da própria mitologia asteca, o deus do sol e da guerra havia indicado que os astecas deveriam edificar a sua capital, a cidade de Tenochtitlan, onde eles avistassem uma águia pousada sobre um cactus, devorando uma serpente. Isso aqui tudo tem uma simbologia muito interessante. Por quê? Porque assinala a vitória da civilização e da ordem sobre a barbárie e o caos. No caso aqui, a águia simboliza a civilização, simboliza a ordem, enquanto a serpente simboliza o caos, simboliza a desordem. Então, isso aqui tem uma simbologia muito grande, vem da cultura asteca, da mitologia desse povo, para a edificação de Tenochtitlan, junto às margens do lago Texcoco, exatamente no local onde atualmente se encontra a cidade do México, a capital mexicana. Aí está. Aprecie a complexidade da malha urbana desta interessantíssima cidade de Tenochtitlan, edificada pelos astecas junto ao lago Texcoco. Uma cidade muito bem planejada, muito bem edificada, com uma rede de estradas, com edificações complexas, pirâmides, edifícios, templos, ruas, muito bem organizada, muito bem planejada pelos astecas. Os astecas se dedicaram bastante à guerra. Os astecas ficaram conhecidos como um povo bastante belicoso. A guerra era uma atividade muito importante para os astecas. Os astecas, portanto, desenvolveram um grande poderio no campo militar. Os astecas se notabilizaram como um grande império conquistador. Eles dominaram e subjugaram vários povos e eles impunham a esses povos conquistados intenso pagamento de tributos. Isto é, os astecas cobravam pesadíssimos impostos sobre todos os povos que eles conquistavam. O apogeu do Império Azteca se deu durante o reinado de Montezuma II, por volta do ano de 1500. Observe agora no mapa, pessoal, a extensão do Império Azteca. Através das conquistas militares, os astecas conquistaram vários povos, expandiram seu território, exploravam as riquezas dessas regiões e também cobravam pesados impostos. Aqui no mapa temos algumas das cidades importantes do Império Azteca: Tenochtitlan, Tolucar, Tlacopan, Toxipan, Tlaxcolo, Tlaxcala, Teotihuacan, Xihuatlán, algumas das cidades aí que compunham o poderoso e o vasto império desenvolvido pelos astecas. No aspecto econômico, gente, os nossos amiguinhos astecas desenvolveram as chamadas chinampas. Olha aqui, presta atenção. Aqui vemos uma imagem da chinampa desenvolvida pelos astecas, que eram cultivos realizados em terras alagadiças. Lembra da localização geográfica dos astecas aí na cidade de Tenochtitlan? Lembra onde era? Junto às margens do lago Texcoco.
por causa tinha boa provisão de água, flora e fauna. Então, na agricultura, os astecas desenvolveram as chamadas chinampas, que constituíam áreas alagadiças onde ocorriam os cultivos agrícolas. Os astecas também desenvolveram uma vasta rede de comércio e a já mencionada cobrança de tributos. Os astecas eram conquistadores. Os astecas eram imperialistas, vamos dizer assim. A guerra era uma atividade muito importante para essa civilização. E os povos conquistados eram explorados, escravizados e tinham que pagar pesados impostos. Na organização social, nós tínhamos o imperador representando a autoridade máxima. Abaixo dele, sacerdotes que organizavam a religião politeísta asteca, os guerreiros importantíssimos para as conquistas militares e os funcionários responsáveis pela administração e cobrança de impostos. Havia ainda os camponeses e artesãos, que seriam setores intermediários dos camponeses responsáveis pela produção agrícola, e mais abaixo, os escravizados. Quem que eram os escravizados, professor? Os escravizados eram prisioneiros de guerra, criminosos ou devedores. Aí está a pirâmide social asteca. No topo, o imperador. Abaixo dele, a nobreza e os sacerdotes. Mais abaixo nós temos os comerciantes, os mercadores, que eram chamados de postecas. Mais abaixo ainda vinham os camponeses e os artesãos. E na base da pirâmide, lá embaixo, estavam os escravizados, que eram prisioneiros de guerras, devedores ou criminosos. Os astecas edificaram grandes obras de qualidade, peças de tecelagem, peças de cerâmica, muitas esculturas. Uma outra contribuição ainda que a gente pode mencionar, muito significativa no campo cultural, foram os códices, que eram conjuntos de imagens ou símbolos que constituem até hoje uma importante fonte de estudos sobre os astecas. Em relação à cultura e à religião, os astecas eram politeístas. Desenvolveram 2 calendários, um ritual e o outro cotidiano. Os deuses que os astecas cultuavam representavam forças da natureza. E eles tinham uma interessante cosmologia sobre a origem do mundo. Inclusive, detalhe interessante, era a realização dos sacrifícios humanos. Esses sacrifícios representavam a recriação do sacrifício divino oriental, ou seja, dentro da própria religião politeísta dos astecas, dentro de sua cosmologia, dentro de seus mitos preservados, eles faziam esses rituais de sacrifício humano como forma de representar o sacrifício divino original, o sacrifício que deu origem ao mundo, deu origem à vida humana, dentro da cosmologia asteca. Havia a crença na ideia da sucessão de mundos. Então, esses sacrifícios humanos que eram realizados praticamente todos os dias, praticamente o cotidiano dos astecas, a realização desses sacrifícios humanos era com o objetivo de evitar a destruição do mundo. Então, esses sacrifícios humanos que eram realizados em honra dos deuses era como forma de manter a ordem do funcionamento do mundo. Geralmente, esses sacrificados eram prisioneiros de guerras ou escravizados. Tudo bem? Então, pessoal, em suma, vimos na aula de hoje os povos, as civilizações aqui da América.
os povos mesoamericanos, os maias e os astecas, e também os povos andinos, os incas. Nós vimos, por exemplo, que os maias eram politeístas, acreditavam em vários deuses, desenvolveram grandes avanços científicos, criaram um sistema de escrita muito interessante, apresentavam uma sociedade hierarquizada. A cultura deles sobreviveu por mais de 3.000 anos, até o século XVI, e o território em que eles ocuparam é a Península de Yucatán, região sudoeste do México e América Central. Os astecas, também povo mesoamericano, também eram politeístas, desenvolveram um império gigantesco, conquistaram povos vizinhos, apresentavam também uma sociedade rigidamente hierarquizada, liderada por um monarca, o imperador asteca. O principal foi o Montezuma II, por volta de 1500. Cobravam tributos dos povos dominados e o seu território correspondia quase todas as terras do México atual. Então, os astecas se desenvolveram no atual México. Os incas, por sua vez, também eram politeístas, também construíram um gigantesco império. Havia a construção de inúmeras estradas ligando as diversas regiões do Império Inca e facilitando as relações comerciais. E o território corresponde à área da Cordilheira dos Andes, atuais Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e parte da Argentina. Pois bem, pessoal, vimos então na aula de hoje as principais características das civilizações da América. Deixa aqui nos comentários a sua impressão sobre a aula de hoje. Deixe também registrado aqui suas sugestões, suas críticas, seus pedidos de novas aulas, e não se esqueça também, deixa aí o seu joinha, ajuda a multiplicar essa ação de disseminar conteúdo de excelência aqui no nosso canal Mestres da História. E se você é novo por aqui, vai se inscrevendo também. Ajude-nos a bater a meta é arrojada, hein? 100 mil até o final do ano. Será que a gente consegue? A gente consegue sim, eu acho que a gente consegue com a sua ajuda. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente! Até mais!